Olá pessoal, amigos, colegas. Estou aqui de novo para fazer um vídeo para vocês com um conteúdo muito interessante que eu tenho bastante experiência nisso, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a curva de aprendizado de exames de imagem, mas não qualquer exame, mas sim os exames que utilizam a tecnologia de ultrassom. Eles são eco e ultrassom, né? Ultrassom abdominal, cervical, ocular, de várias áreas do corpo, e o eco, que é o ecodoppler cardiograma, né? Que analisa o coração. Então, assim, por que eu escolhi falar sobre isso? Primeiro, por causa da experiência que eu tenho sobre isso, né? São mais de 6 anos dando treinamento, mais de 22 pessoas passaram pelos nossos treinamentos e pela nossa equipe. São mais de 80 treinamentos exclusivamente 100% práticos, né? Cada treinamento aí pelo menos com 4 horas de duração, então são várias horas aí que a gente tem de experiência sobre isso, fora o que nós lemos e estudamos sobre o assunto. E por que então do ultrassom? Porque ele é operador dependente. Essa tecnologia demanda habilidade manual, né? Além de experiência visual. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre curva de aprendizado é o tempo que demora, desde que você decide aprender uma coisa nova, até que você esteja habilitado a fazer o exame, por exemplo, né? Então, na área que a gente depende da habilidade manual, além da habilidade visual, a gente tem uma curva de aprendizado longa. A curva de aprendizado longa é para mais de um ano, né? Com a minha experiência. Então, quando você começa a fazer o exame ou tentar fazer o exame, você começa a fazer estágio, por exemplo, ou faz um curso e começa a visualizar alguém fazendo o exame. Então você vê as imagens, vê os cortes, começa a reconhecer, a sua prateleira de imagens começa a ganhar corpo e você começa a ter aquele número de imagens guardadas na sua memória. E isso é fundamental para que você faça diagnósticos depois, para que você consiga fazer os exames depois. E reconhecer primeiro os órgãos de forma normal, como ele aparece lá na imagem, né? E depois reconhecer as patologias, né? As patologias, elas são sempre depois que você começa a reconhecer os órgãos normais, que você começa a reconhecê-las, principalmente por causa da frequência que elas aparecem, né? Muitas patologias aparecem pouco na sua rotina, então você não tem tanta experiência em diagnosticá-las. Por isso que você precisa fazer estágio antes ou acompanhar alguém fazendo uma rotina mais intensa para ter vivência sobre algumas patologias. Mas, via de regra, a própria técnica, ela requer uma curva de aprendizado e logo depois você vai tendo contato com as patologias, né? Então, você começa vendo e depois, quando você põe a mão no aparelho, pega o transdutor e começa a fazer algumas imagens, você vai ver que você não sabe nada. Você toma um susto normalmente, né? Ai, nossa, mas eu sabia reconhecer aquelas imagens, agora eu não consigo nem produzi-las. Então você começa a produzi-las, né? É claro que precisa de um embasamento teórico antes. Então você precisa saber de técnicas de varredura, você precisa saber da física do ultrassom, como que aquelas imagens são formadas, como que os equipamentos fazem para transmitir o som, recaptar o eco e transformar isso em pontos eletrônicos lá na tela, né? Eu falei um pouquinho no vídeo anterior sobre isso. Então, a base precisa ser bem consolidada, você precisa saber o que está acontecendo, porque existem alguns artefatos de imagem, por exemplo, na técnica do ultrassom, que te ajudam a reconhecer algumas estruturas, né? Então é importante que você tenha essa base. Depois você começa a pôr a mão, então você começa a enxergar, olha, já estou vendo muito bem as imagens de alguém fazendo. Depois você põe a mão no ultrassom, você pega no transdutor, coloca ali no bicho. Isso contando com que um bicho bonzinho, né, um paciente colaborativo, assim, o máximo de colaboração que a gente tem na veterinária é diferente do máximo de colaboração que a gente tem na medicina humana, por exemplo. E aí você começa a pôr a mão e você começa a ter uma habilidade manual para produzir as imagens. E essa habilidade ela vai se refinando ao longo do tempo. Então você precisa desse período, você precisa treinar muito. É como um esporte que você está aprendendo a fazer. Quanto mais você treina fisicamente, mais você consegue habilidades, vai adquirindo habilidades manuais para produzir aquelas imagens de forma fácil, rápida e precisa. Então você tem mais um outro período de depois de colocar a mão no aparelho,
na parte prática, é um dos motivos que a gente investe muito em treinamentos práticos nessas modalidades, né, operadores dependentes. Então você começa a produzir as imagens e depois você começa a enxergar as patologias, né? E cada paciente é uma construção. E uma coisa muito importante aqui, né? Para estimular quem está começando, e que errar é natural. Só erra quem está lá fazendo. Nós tivemos treinamento recentemente, nós estávamos conversando sobre isso com o pessoal lá do treinamento. Isso me marca muito, eu não lembro até hoje dos meus erros. E essa é a grande vantagem do erro, né? Se existe alguma vantagem, olhar pelo lado bom dos seus erros, é que eles marcam, eles mexem com o nosso emocional, né? E a gente pensa em desistir às vezes. E não desistam, né? Utilizem o erro para o aprendizado, porque ele marca muito, né? Se alguém me perguntar, por exemplo, quais foram os grandes acertos, os grandes casos que você fechou e trouxe o diagnóstico para o seu parceiro, para o seu clínico que pediu, ou que trouxe benefício para o seu paciente, eu mais ou menos lembro de algum. Agora me pergunto os meus grandes erros. Quais são os piores erros que você teve? Quais foram eu vou lembrar com muito mais detalhe, porque eles mexem muito mais com a gente. E isso é bom porque nós aprendemos muito bem. Então, aqueles erros nos traz conhecimento, né? É a parte boa de errar. E só erra quem está ali fazendo, né? Se você não faz nada, você não erra. Então, quem está ali fazendo é que erra mesmo. E é natural que a gente faz parte da curva de aprendizado. Então, demora mesmo. Demora. Eu acho que pelo menos 1 ano, desde o 0 até você estar um bom ultrassonografista abdominal. Para a parte de eco também, né? Eu passei pelas 2 curvas de aprendizado, né? Eu aprendi a fazer ultrassom antes, depois eu fui para cardiologia. Então a minha experiência pessoal foi ter passado por 2 curvas de aprendizado. E a parte de eco foi um pouco mais fácil porque foi depois, né? Então muitas habilidades manuais que eu tinha no ultrassom de abdômen eu acabei usando para começar a fazer eco um pouco antes do que se eu tivesse começado do 0. Então esse é um pouquinho aí da minha experiência. E alguns estudos que eu li, por exemplo, da medicina humana, estudos com tomografia, ressonância magnética, mostram que existem curvas de aprendizado mais longas ainda, né? E mais para visual. Por exemplo, toma e ressonância, que não é operador dependente, você pode despachar para laudo e laudar um exame que você não fez. Existem algumas informações da parte de medicina humana que você precisa 5.000 horas laudo, né? O que é 5.000 horas laudo? 1 hora é um laudo, né? Um exame que você fez e laudou, você conta 1 hora. Então são 5.000 laudos para começar a reconhecer algumas alterações. Então, quanto mais experiente você é na parte de imagem, melhor você é, né? Então, é isso. Valorizem a experiência, valorizem os erros, não desistam e estejam fazendo. E procurem alguém, né? Um mentor, um auxiliar para tirar dúvidas, mostrar suas imagens, mostrar os seus casos e conversar, porque essa troca de experiência com quem tem mais experiência na área, mais vivência, é muito valiosa e também traz muito conhecimento. Legal? Então, pessoal da área de imagem que está começando, bota firme aí, dediquem-se, treinem muito, memorizem o seu teclado do aparelho, memorizem o seu equipamento, tenham intimidade com o equipamento, que vocês vão aí florescer na área de imagem. Legal? Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço muito a atenção, agradeço a audiência e fiquem à vontade, por favor, em nos perguntar, nos trazer algum questionamento, alguma dúvida. Nós estamos à disposição para conversar sobre esses assuntos que nós trazemos aqui nos vídeos, ok? Agradeço e até um próximo vídeo.